Vamos conversar com o Oswaldo Pioner, vice-presidente de futebol do Juventude. Pioner, a proposta da federação aprovada pelos clubes para a retomada do gauchão em julho ou agosto, qual é a sua opinião, hein? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, o pessoal que nos acompanha. Na verdade, para nós é uma boa, tá? Porque está todo mundo ansioso já, a gente não tem como já segurar a ansiedade da comissão técnica, dos jogadores, o próprio torcedor mesmo, que não vai poder estar presente no estádio, mas participando, ouvindo vocês, enfim, é a vida do futebol, ela passa por isso, né? A única coisa que fica um pouco ruim ainda é que está mais ou menos definido, mas é mais ou menos definido, vai depender muito dos cuidados que a gente está tomando agora, eu digo como povo em geral, né? Que não aconteça, todo mundo respeitar os protocolos, as normas aí, queira Deus que volte mesmo para a gente poder se movimentar. Nós estamos prontos, tá? A gente não está trabalhando, não está fazendo nada, mas está todo mundo em espera. Uhum. Bom, vocês, claro, já têm um planejamento para a volta para a retomada do departamento de futebol? Sim, já fizemos tudo, Marcos. Nós já estudamos, a princípio seria para o torcedor e o pessoal entender. Nós temos uma estrutura bem considerável, né? Que é o nosso CT, que aquele ginásio lá, ele é muito amplo, ele é muito arejado, ele tem uns portões enormes, então nós até pensamos de levar para lá parte da academia, o que é necessário, levar até parte da fisioterapia, levar para fazer algum atendimento assim, de primeiros socorros, de fazer umas macas de massagem, porque como ela é muito grande, a coisa de 5.000 metros, tu imagina que tu pode colocar jogador, uma maca 20 metros longe uma da outra, tu pode, né? Então a gente está tudo pronto, os campos ali também, quer dizer, dá para trazer num dia de tempo bom, botar umas bikes para fora, o pessoal trabalhar ao ar livre, no dia de movimentação. Nós temos lá 4, 5 campos, considerando os da base, né? Dá para te trabalhar com 2, 3 num campo, 2, 3 no outro, quer dizer, nesse aspecto aí a gente está bem tranquilo, já tem um protocolo pronto pela área médica. É só dar um ok assim, olha, pode trabalhar, que o município que autorize, que no outro dia a gente chama os jogadores, eles estão sob aviso, nós já fizemos uma reunião, eles estão sabendo todos como que vai proceder, como é que eles vão se apresentar direto lá. Nesse aspecto eu diria que vai ter uma segurança, não total, porque total hoje infelizmente não tem lugar nenhum, né? Mas vai ter uma das melhores segurança e conforto para eles. A ideia é aquela já divulgada pelo clube, de retorno no dia 1º de julho? Vai depender muito de como vai andar, digamos, esse movimento da cidade em junho, né? Digamos que continue assim, com os números relativamente baixos, com os hospitais relativamente não muito lotados, ocupados, né? Porque essa situação do prefeito, a gente entende perfeitamente isso, ela pode mudar a cada dia, né? A cada semana, de repente a semana que vem ele libera mais coisas, ou ele proíbe mais coisas. Então, mas nós estamos contando com isso sim, que a primeira semana de julho aí a gente convoque o pessoal para se apresentar. Como é que está dentro desse planejamento, até foi divulgado também pelo clube, as renegociações de salários, de direito de imagem. E agora com a abertura das novas inscrições, como é que está o trabalho a busca por reforços, contratações, e esses jogadores virão para reforçar ainda no Campeonato Gaúcho? Será possível isso? Assim, Marcos, quanto às negociações, o clube faz desde março, que é só o que se faz isso, né? O pessoal, o Paulo, que é do financeiro, é o tempo todo, o Valtinho interferindo, nós ajudando, o pessoal do marketing, sim, enfim, tá uma diretoria assim muito coesa, porque são muitas coisas, né? Fizemos negociação com todos os funcionários, que não é pouca coisa. Tivemos que fazer um acerto com o pessoal da base. Nós tínhamos muitos contratos ali, um problema com o pessoal de segurança, pessoal de manutenção, alguns aluguéis que o clube tinha ali colocado, isso tudo foi renegociado. A última coisa que foi feito foi com os atletas, né? A gente primeiro esgotou todos os esforços ali, depois para chegar nos atletas, que é
que é onde é o coração do clube mesmo, né? E aí foi apresentado para ele o esforço que está se fazendo, foi apresentado para eles bem transparente o corte da verba da CBF, o corte da federação, o que está se perdendo em alguns sócios, o que está se perdendo com patrocinadores, foi mostrado para eles, olha, a receita do clube hoje é esta, não tem o que fazer. Então não é um negócio assim que está se deixando de pagar para priorizar outras coisas, né? O clube, por exemplo, o que foi bem colocado para eles? Nós temos aí, tu me pergunta da volta, nós temos 4, 5, 6 jogadores bem acertado, documentado, com direito de preferência, pronto para fazer um contrato de trabalho, mas a gente não fez nenhum. Por quê? Porque no momento que tu assina, que tu determina a data, e foi acordado isso com eles, os novos, né? Eles passam a receber um salário. E aí nós não temos verba, não tem receita para isso. Então, liberado a volta do campeonato, autorizado, se imagina que todos vão honrar o que a gente tem escrito, nós vamos assinar o contrato e eles vão começar a se apresentar. Então, numa questão de uma semana, nós vamos ter 4, 5, 6 jogadores se apresentando. Isso também foi passado para os jogadores, né? Também foi mostrado para eles, Marcos, só para ficar bem claro, por isso que a negociação não foi tão difícil, porque eles entenderam, é um grupo muito inteligente também, né? E nós jogamos muito aberto, o Valtinho foi muito feliz na colocação, né? O que está se fazendo aí de reforma da administração é de um esforço do Fábio, do pessoal todo do marketing, do próprio Francisco Reck, do Raimundo Demore, que está buscando o Ozelame com a equipe dele do conselho. Não está saindo dinheiro dos jogadores, que viria para os jogadores. Isso é um trabalho que está se fazendo extra, né? As melhorias que está se buscando ali é nessas parcerias. Aí mostrando isso claramente para eles, houve alguns questionamentos lá deles, que é normal, e ficou tudo resolvido, foi assinado, mas uma coisa assim que ninguém ficou satisfeito, entendeu? Porque nós não estamos felizes assim, porque a gente não vai pagar eles, entende? Nós gostaríamos de estar pagando, honrar aquilo que a gente combinou. Mas não tem como, né? Não tem como. E está todo mundo fazendo isso, né? Não é só nós, é todos os segmentos, né? É o momento da gente sofrer, se fortalecer internamente e voltar forte agora. Esperamos que o quanto antes. Ainda sobre reforços, o Juventude já tem acerto com o Ayrton Silva e também com o volante lá do Botafogo, o Gustavo Bochecha. E outra, aquela possibilidade de trazer, né, a cereja do bolo, essa ideia se mantém ou, em função dessas dificuldades do clube, as dificuldades financeiras, passa para um segundo plano? Veja assim, Marcos, por exemplo, que nem o Wellington Silva, esses que vocês comentaram aí já outros dias, o Tarta, enfim, esses alguns atletas, aí o próprio Augusto, que foi falado agora, esses todos são jogadores que nós temos essa carta de intenção, o compromisso deles assinarem conosco, mas não tem nada assinado. Se tu disser assim, não, mas então ele está contratado? Não, ele não está. Ele vai estar no momento que liberarem para a gente trabalhar. O Bochecha é uma outra situação, né? O Bochecha é um grupo de empresários que está fazendo um investimento deles no Botafogo para emprestarem ele para nós. Mas o que está dificultando muito isso? Tem clubes da Europa interessados neles, fazendo proposta, estão tentando negociar, então nós estamos em stand-by, né? Nós paramos e vamos ver como é que se termina. Se os empresários conseguirem fazer esse investimento, nós já estamos acertados a condição de contrato, de salário. O salário que nós vamos pagar não é o teto, isso é bem claro, nós estamos respeitando o grupo que está aqui. Então, se acontecer a negociação lá, tem um atleta que nos interessa pela qualidade dele. Mas ele já esteve próximo, já está um pouco mais difícil. Mas nós continuamos trabalhando. Quanto à cereja do bolo, o que está acontecendo, Marcos? Aquelas parcerias que a gente sempre comentou, que a gente tem firmado, poderia vir dali a cereja do bolo. Eles também não sabem o que fazer, né? Tu fala com o Corinthians, tu fala com o Palmeiras, tu fala com o São Paulo, eles estão todos, olha, não, para tudo, espera um pouco, vamos ver. Então, eles tinham alguns jogadores da base, por exemplo, que eles tinham um prazo para fazer aquisição agora de um percentual. Nem isso eles fizeram. Tu pega um Palmeiras que diz, o Palmeiras está com dinheiro. Aí, de repente, eles tinham que
confirmar agora 300, 400, 500 mil para um ou dois atletas, eles recuaram, não, estenda esse prazo até o final do ano, vamos ver o que acontece. Então a nossa coragem, aquela de arriscar alguma coisa, ela está um pouco retraída. Nós vamos ter que dar um tempo aí para não fazer nenhuma loucura. Eu vi você falando antes sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro, por exemplo, tinha dois jogadores aqui que nós estávamos bem próximos de uma negociação, que era o Robertson e o Marlon, e nós negociamos um salário aí de 20, 25 mil, e daqui a pouco os caras fecham lá por 80, 90, 100 mil, né? Aí não tem como, né? Não vamos fazer essas loucuras, né? Tá certo. Bom, existe a possibilidade do Juventude perder algum titular nesse tempo? E também atualizando aí quais são os atletas que não irão permanecer? Essa de perder, eles pode acontecer, né? Não, por enquanto eu diria para ti que não tem nenhuma provocação, nenhuma consulta, assim, né? Mas ela poderia acontecer numa situação de vender parte de algum percentual que a gente tem, ou de alguém depositar uma multa, né? Contrato para levar, mas assim, digamos assim, de que está sendo ameaçado, ou alguém está querendo, não temos nenhum negócio na mesa, né? E sobre algumas dispensas, a não ser aquelas que a gente já falou, que era daqueles contratos, que era o caso do Anchieta, do Xavier, e não lembro mais se tem um ou outro aí que tinha possibilidade de se prorrogar o contrato ou não, porque eles venceram, isso a gente não fez. Outros, nós estamos esperando o Pintado, que ele já gostaria de vir, ele já... Todas as vezes que eu falo, esse cara, tô indo para Caxias, não adianta, Pintado, vem para Caxias, tu não vai ver nada, não vai ter treino, nem os jogadores tu vai conhecer. Ele está analisando por vídeo, analisando tudo, porque nós vamos esperar um pouquinho para fazer junto com ele uma lista de talvez um ou dois ou três te emprestar, né? Se ele não vai utilizar algum menino da base ou algum outro jogador que é nosso até o ano que vem, o final do ano, eu sou da opinião que é melhor nós rodar o menino, deixar jogar num outro clube, né, do que ficar aqui como terceira, quarta, quinta opção, né? E, então esse nós vamos fazer em conjunto com ele. Uhum. Certo. Quais são as situações dos lesionados? Por exemplo, os atacantes aí, o Jonatas Belusso, o próprio Dalberto, qual é a situação desses jogadores? O Dalberto nós estamos negociando agora com o departamento, lá os departamentos médicos estão negociando para ele terminar o acabamento, digamos assim, da recuperação dele aqui. Que nós acreditamos que aqui a gente possa dar um intensivo. O nosso pessoal da fisioterapia, tanto o Jean quanto o Finger, estão trabalhando em 2, 3 turnos nisso, né, na recuperação. Inclusive em clínica deles mesmo, né, oferecendo as clínicas dele para a gente apressar. Nós estamos muito otimistas que provavelmente para o início da B os dois já estão à disposição. Tá certo, então. Bom, eu não sei se o Juventude tem mais alguma situação em especial em andamento referente ao departamento de futebol. Está trabalhando mais em mais alguma coisa? Tem alguma coisa próxima de acontecer ou não? Não, nós estamos muito atentos ao mercado, mas assim como nós estamos sem saber como dar o segundo passo, todos os clubes estão assim, né? Então, quando nós tínhamos alguma situação que já se ficou, foi comentado muito aquela parceria que a gente gostaria muito de ter firmado lá com a Ferroviária. Chegou um momento que a Ferroviária fala, vamos esperar tudo, eu não sei se vai ter Paulista, se vai ter a Série D, quando é que tem, quando é que não tem, como é que volta, então esperem. E aí é um jogo de paciência também que tu não pode forçar, né? Eu estou te dando exemplo de um clube, mas acontece isso com todos os outros que a gente está tentando, né? A gente fala de alguns jogadores, não sei, calma, espera, deixa eu ver, vai voltar, não vai voltar, eu vou precisar, não vou precisar. Então tá um pouco parado isso, mas nós temos assim, digamos assim, tá tudo planejado, tá tudo montado, os nomes, aonde estão e o início de negociação, tá? Eu acho que se voltar tudo normal, nós numa semaninha aí fechamos o grupo. Uhum. Lá da Ferroviária seria o Lucas Mendes, teria um outro jogador, são 2, né? Ou 3? Na verdade, a gente, quando fez uma conversa lá com eles, inicial da nossa visita, era para, de repente, um ou outro jogador nosso que não fosse utilizado, sem dar nome de ninguém, a gente poderia emprestar eles para a Série
Série D. E eles talvez poderiam emprestar um ou dois para valorizar aqui na série B. Então o que se falou muito foi no Lucas Mendes, né, que agora a gente já contratou um, aí nós temos o Igor aí, que talvez, né, daí agora eu já não sei mais, porque como eles não puderam liberar no momento aquele, nós tivemos que ir atrás de outra coisa, porque eles estão esperando o Paulista. Mas a ideia era que viesse 2 ou 3 de lá e a gente emprestar 2 ou 3 daqui. Mas isso esfriou bastante, tá, Marcos? Isso esfriou porque não se sabe o que fazer, né? Tá certo. Pioneiro, muito obrigado pela sua entrevista conosco aqui na Bitcom, no Lance Imagina. Esportivo. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado pelo espaço, Marcos. Bom trabalho, um abraço. Um abraço ao Pioneiro, vice de futebol do Juventude, conosco aqui no Lance Esportivo, trazendo detalhes a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido. O trabalho gradativamente começa a se acelerar, à medida que, acelerar entre aspas, né? À medida que existe assim a perspectiva da retomada do Campeonato Gaúcho a partir da segunda quinzena do mês de julho ou no mês de agosto. Vamos aguardar se isso realmente vai se confirmar, e o Juventude de olho também, não só na sequência do Campeonato Gaúcho, mas também na Série B do Campeonato Brasileiro, e na expectativa de saber, né, de ter um posicionamento oficial por parte da CBF.